Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, onde eu trago para vocês análise intraday do mini índice diariamente. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo, pois isso me ajuda demais e me motiva a trazer mais conteúdo para vocês. Então vamos lá para o vídeo. O mercado de hoje foi um mercado extremamente travado, certo? Eu não realizei nenhum tipo de operação no dia de hoje, por entender que o mercado estava contra o meu operacional, certo? Então, se eu tenho um operacional definido e o mercado não estava andando em tendência a ele, eu não opero, certo? Mais importante em você saber operar, em você ter a compreensão daquilo que você está fazendo diante do mercado, é você também saber não operar, certo? Porque você acaba se controlando e tendo que controlar o desejo justamente de ter que boletar, ter que fazer entradas constantemente, sendo que menos é mais, certo? Você deve sempre melhorar o seu operacional, a sua performance, para que você diminua a quantidade de entradas que você faz durante o dia, certo? Se o seu operacional está afinado, se você tem entendimento do que o mercado vai fazer, você não precisa ficar procurando momentos de entrada. Você vai entrar quando o mercado lhe der as confluências e o entendimento que você já tem sobre ele, certo? Mesmo assim, irei realizar a análise do mercado no dia de hoje para vocês, para mostrar as possíveis entradas, caso vocês não tenham visto, certo? Então vamos lá. Primeira coisa, o mercado no dia de hoje, deixa eu abrir o Ibov aqui, que é o índice cheio. Ele veio até uma região muito interessante. Ó, aqui o zoom. O mercado ele trabalhou exatamente para cá. Ele veio testar justamente a região de 9 e de 20. As duas médias móveis menores, ele veio realizar esse teste nela, certo? E isso fez com que o preço travasse muito. Hoje também foi dia de notícia. Hoje às 6:30 da tarde, foi realizada a reunião do Copom, que determinou a taxa Selic, que inclusive diminuiu em conformidade com o que o mercado estava esperando, certo? Contudo, durante o dia inteiro do pregão, o mercado trabalhou nessa lateralização. Ele apresentou alguns movimentos que até poderiam dar uma entrada, mas que seriam entradas de extremo risco, certo? Então, é muito interessante isso, pois o mercado veio testar a média de 9. A grande, como é que eu posso dizer? A grande expectativa, na verdade, de que amanhã o mercado realize justamente uma explosão para cima, justamente porque o mercado está há 2 dias em queda, certo? Só que esses 2 dias de queda, ele tem defesa compradora, certo? Então, essa defesa compradora não está permitindo com que o preço caia tanto, certo? Então, depois da notícia do Copom, que o mercado foi justamente onde o mercado queria, então há grande expectativa de que amanhã, no dia de amanhã, o mercado realize um movimento de alta, justamente em conformidade com o que se é esperado, certo? Então vamos voltar para cá. Mercado, ó, essas duas linhas, como eu já havia falado para vocês, vamos relembrar elas, certo? Essa primeira linha aqui é a linha onde nós temos a nosso suporte barra resistência, essa linha de tendência, que é do preço de segunda-feira, certo? Aonde o preço abriu segunda-feira.
E temos essa aqui, de baixo, que é onde o preço estacionou na sexta-feira. O espaço entre essas duas linhas forma uma região de pressão de preço, certo? Essa maior é uma mais antiga, mais macro, onde o preço vem fazendo troca de polaridades, certo? E essa roxa aqui de cima é a mesma coisa, é uma maior, mais macro, em que o preço vem realizando troca de polaridades nela, vem realizando testes nela. E o mercado ele abriu justamente, vou deixar marcado aqui, ó, bem aqui a mínima do dia anterior, certo? Aqui, nessa linha preta. O mercado ele abriu justamente no dia de hoje em gap de baixa, igual ontem. Contudo, ele abriu exatamente como a gente não queria que ele abrisse, que foi em tendência de indecisão, certo? Por quê? Porque o mercado ficou trabalhando justamente nessa região onde não havia pressão de preço suficiente para determinar movimentos significativos para o mercado, certo? Então aqui, ó, nós podemos observar que, ó, aqui tem defesa compradora, então o preço não caiu. Aqui teve defesa vendedora, então o preço não subiu, certo? Vamos observar médias um pouco maiores. As médias nos 5 minutos estão acima do que o preço abriu, certo? Um time frame menor, nos 2 minutos, as médias estavam acima também. Vamos observar no 15 minutos. As médias estavam dentro do preço. Então, a gente precisa observar justamente essas questões. Aqui nos 60 minutos, as médias estavam embaixo. Vou voltar para os 5 minutos. Então, o que a gente poderia fazer nesse tipo de cenário, nessa situação? Querendo ou não, esperar. A palavra-chave é esperar. Só que a gente vai esperar o quê de um preço que está trabalhando em 1, 2, 3 e nessa aqui 4, mas digamos, nessas 3 regiões de preço em que ele não veio realizar testes para furar, caminhar para cima ou para baixo, e não veio realizar o BEX, certo? Foi claramente uma lateralização, certo? Com isso, o que a gente vai fazer? Primeiro, vamos observar esse candle aqui, ó. Esse candle, a gente poderia ter realizado uma entrada nele, certo? Contudo, a proximidade justamente das linhas de tendência dos dias anteriores não deu movimento para que o preço continuasse na queda, certo? Por mais que as médias estivessem alinhadas para baixo, o preço não prosseguiu no movimento de queda, certo? Então, esse candle aqui, que era claramente um candle de ignição, é na verdade um candle de exaustão, certo? Por que um candle de exaustão? Porque o preço ele veio fazer o rompimento da VWAP diária, que é aqui, ó, e em seguida ele esticou até a 50 e 80. Ele cravou na 80 e derreteu. Todo o movimento de alta que aconteceu para o rompimento da VWAP se reverteu em um candle só, certo? Posteriormente a isso, defesa compradora e por aí vai, certo? Aconteceu a mesma coisa aqui, ó, médias segurando o preço novamente, só que temos outra defesa,
temos uma região justamente de pressão de preço aqui. Pressão justamente compradora, segurando para que o preço não caia. Certo? Aconteceu a mesma coisa aqui. Só que nesse ponto o preço já andou mais. Só que aí é onde está a questão em que você deve entender sobre justamente o seu operacional. Aqui teria sido uma excelente oportunidade de entrada, porque o preço caminhou, né? Ele foi até aqui. Só que entenda a seguinte situação. Vou pintar bem aqui, ó. Eu só tenho isso do mercado, certo? Imagine essa situação. Eu só tenho isso do mercado. Eu só tenho essa visão do mercado. O mercado está acontecendo naquele momento ali. Eu só tenho isso. Ele realizou de novo um gatilho da mesma forma como ele já havia realizado 2 vezes, certo? E ainda mais, ele realizou mais abaixo. Ele estava fazendo topos menores, certo? Uma tendência de baixa. E isso na cara justamente das 2 linhas. Como que a gente vai interpretar isso no entendimento de que nesse movimento em específico o preço vai cair? Sendo que não havia nenhuma confluência, certo? Você poderia até realizar novamente uma entrada aqui, mas o nível de risco aqui seria muito grande, certo? Então vamos voltar. Você poderia ter realizado uma venda aqui, certo? Até as 2 médias aqui, uma das 2. Você poderia ter realizado outra venda aqui até uma das 2 médias e poderia ter realizado uma terceira venda aqui até uma das 2 médias, certo? Ele foi até aqui e vamos ver até onde ele foi. Vamos colocar a linha aqui, ó. E vamos puxar um zoom. Ele foi justamente realizar um teste do dia 27. Dia 27 do mês passado. E isso aqui nos dá uma visão de que o preço ele trabalhou num falso rompimento justamente desse preço, certo? Que tão logo ele voltou justamente para as regiões de pressão que ele estava trabalhando, certo? Realizando entendido esses 3 primeiros trades, certo? Que vocês poderiam ter feito. E mesmo assim, não aconselharia fazer esses 3 trades. Vamos continuar. Depois disso, o mercado ele trabalhou novamente dentro da mínima do dia anterior, que é essa linha preta, e a resistência da sexta-feira, que é essa segunda linha aqui, certo? Ele veio testar aqui ela e caiu. Veio testar aqui ela e caiu um pouquinho, certo? Você poderia realizar novamente entradas aqui, mas volto a falar, são entradas extremamente arriscadas, em que não daria para você ter entrado, certo? Agora, nós temos uma outra visão, que é o quê? Que é justamente o processo de recuperação de preço para a alta. Então, aonde poderia haver uma entrada aqui? Eu iria realizar uma venda aqui onde as médias estão alinhadas? Poderia até realizar, contudo, está próxima da região de preço. Não valeria a pena, então eu esperaria ela romper as 2, como aconteceu aqui. Depois fez o pullback
E em seguida, eu vou entrar aqui, nesse candle, certo? Nesse candle, até onde eu iria conduzir a operação? Até bem aqui nessa linha. E foi justamente esse falso rompimento que ela fez, certo? Vocês percebem que no dia de hoje, nem a Fibonacci daria para usar, para projetar o movimento, certo? Por quê? Porque justamente o preço ele trabalhou em regiões de travamento. E esse travamento segurou o preço durante o dia inteiro, certo? Aconteceu de, posteriormente a isso, o mercado que havia aberto aqui, ó, fechou justamente próximo do que ele iniciou, certo? Ele ainda fechou em queda, menos 0,39 aqui, ó. E o mercado no dia de hoje foi justamente isso, pessoal. Eu trago esse ensinamento para vocês, esse entendimento do mercado que vocês poderiam ter sido feito, que vocês poderiam ter feito, mas, novamente, repito, nenhuma dessas entradas eu realizei, justamente por acreditar que dentro do meu operacional esse tipo de mercado não se encaixa, certo? Então, quando o mercado está dessa forma, eu não procuro desesperadamente uma entrada, certo? Eu vou esperar sempre aonde o mercado vai se encaixar no meu operacional, certo? O que eu faço durante o dia? Eu continuo acompanhando o mercado e vou realizar leitura, vou realizar estudo, vou fazer alguma coisa dentro de casa, justamente para evitar que eu fique ansioso frente à tela, certo? Frente ao mercado. Por quê? Porque o mercado é minha ferramenta de trabalho, o mercado é minha ferramenta de sustento, contudo, ele não pode ser a minha ferramenta de aprisionamento da minha mente, certo? Ele está aqui para a minha liberdade, não para me aprisionar, certo? Então você deve ter esse entendimento. Se você me acompanha pelo Instagram, eu publiquei esses mesmos pensamentos e visão de mercado lá. Inclusive falei sobre leitura. Se você está muito ansioso frente ao mercado, vá procurar uma leitura que não seja referente ao mercado, certo? Vá procurar um livro religioso, caso você queira ler, um livro de ficção científica, caso você queira, de fantasia, uma leitura relaxante para você, certo? Ou alguma outra coisa que você queira fazer que tire a prisão da sua mente ao mercado, certo? Você não pode ser preso ao mercado, certo? O mercado deve ser ferramenta de liberdade para você. Então, é isso que eu trago de ensinamento para vocês hoje. Espero que vocês tenham compreendido o que eu estou tentando passar para vocês, certo? Mercado tem todo dia, operações sempre vão ocorrer, então não fique preso ao mercado, certo? Agradeço a presença de todos. Não se esqueçam de curtir o vídeo, tá? Isso me ajuda demais e me motiva a trazer mais conteúdos para vocês. Um abraço e tchau!